Hello. Olá! Foi rápido, né? Eu tava aqui ajeitando. Eu digo, ai, meu Deus, será que Já entrou? Não estava aqui entrou? esperando. Que bom, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, ver se entra mais gente. Que às vezes demora a notificação a aparecer. Aí o pessoal não entende nada. Já vou incomodando aqui. Vocês também podem ir incomodando, mandando um convite aí pro pessoal vir participar com a gente. Não consigo fazer isso. Ai, Jesus, a tecnologia. Às vezes a gente acha que domina Amo, 100%, amo. né? Não, A eu gente nem acha. entendo essas coisas. Ai, Nem saudades, entendo. Raí. Chama a sua galera aí, Raí, que você tem um monte de seguidor, viu? Que eu sei que você é bem famoso. Chama a galera, amigo empreendedor. Ai, Jesus. Ai, que bom, né? Que deu tudo certo. Parece que é uma coisa. Na hora que a pessoa vai começar a fazer, seja lá o que for, aí passa um caminhão, alguém tá batendo algum. Eu É não entendo. desse modelo. É É, não, tudo, tipo, parece que tudo conspirando combinam, para né? não dar certo. Jesus amado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você tá me ouvindo bem, né? Tô sim, tô vendo bem. Eita, minha internet, gente. É, aqui deu. Voltou. Mas você tá conseguindo me ouvir bem, né? Tranquilo, perfeito. Tá ótimo, então. Deixa eu só esperar mais um minutinho e aí a gente começa, né? Vai chamando aí o pessoal, Sayonara, chama seus amigos. Esse que é Félix, eu acho que deve ser seu amigo, eu não conheço. É, é Leidiane. cliente. E Leideane, é isso? Acho que é isso o nome dela. Obrigado, Sayonara. É, pronto, bacana. Então, né, isso, né? Então vamos lá. Vai ficar depois aí, obviamente, gravado para todo mundo. A gente vai editar e vai postar para todo mundo poder ficar visualizando e compartilhando, né? Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer já quem está aí com a gente. Já peço para ir convidando o pessoal, né, para participar. Vai ser bem bacana aqui uma conversa descontraída, né? Sobre a nossa vida de arquitetura, por que a gente escolheu fazer arquitetura, né? E falando um pouquinho sobre essa questão da arquitetura bioclimática, que é uma coisa bem que muitas pessoas pensam que é algo novo, mas já é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, né, Felipe? Então, vai ser bacana isso aqui que a gente vai estar discutindo. E toda semana, como eu já falei nos meus stories, a gente vai estar sempre trazendo uma pessoa aqui para conversar, né, para falar sobre esses assuntos, que a arquitetura ela tem um leque de opções, né? Então, isso é o bacana. E cada vez mais eu me apaixono pela nossa profissão, porque ela proporciona isso, né? Essa diversidade de várias coisas que a gente vai fazendo aí no nosso dia a dia, né? Então, só me apresentando aqui, acredito que boa parte já me conhece, mas é importante a gente se apresentar, né? Então, meu nome é Luísa Ambrosina, sou arquiteta e urbanista. Hoje eu estou me especializando em regularização de imóveis, né, através da Lei Federal 13.465, que é a lei da REUB. Então, quem me acompanha aí sabe que eu já venho postando conteúdo sobre isso, né? Atualmente eu moro aqui em Palhoça, que faz parte da Grande Florianópolis de Santa Catarina, né? E estou atuando aqui em algumas empresas. A primeira é a Uso Campeão, que é a empresa que eu faço parte hoje, coordenando um projeto. E também fazendo meus projetos em paralelos, né? Porque a gente sempre está ali fazendo um monte de coisa, que o arquiteto ele tem Porque se o essa arquiteto não personalidade. fizer isso, ele não é arquiteto. Não, parece assim, a gente não quer, mas aparece, não sei de onde, para dizer, não, você tem que fazer mil e uma coisas, né? Então, isso. Então, Felipe, eu queria que você se apresentasse, dissesse de onde você está agora, né? Para que o pessoal possa lhe conhecer, onde é que você trabalha hoje, para que a gente possa aí estar começando a nossa conversa. Tá, vamos lá. Pessoal, eu não falo bem igual Luísa, não, mas vamos lá, né? Ai, meu Deus. Olha, na época de faculdade, ela já entrava assim, no, no seminário, nas coisas, falando tudo, totalmente desinibida. Ela Ai, já tem até o tom da parece. oratório, tá aprendendo ainda. Mas Tá enfim, bom. vamos lá. Meu nome é Felipe Uhum. Ferreira, para quem não me conhece, eu sou arquiteto, sou especialista em docência no ensino superior pela Uninasal. Sou arquiteto e urbanista e estou iniciando agora o meu mestrado também em arquitetura e urbanismo.
Massa. Trabalho com projetos, só com projetos e assessorias, e enfim, coisas realmente ligadas na área de produção. O que é uma surpresa para mim aqui, eu estou atuando muito mais na área de interiores, que eu achei que eu ia atuar mais na área de arquitetônicos e tal, mas mercado é mercado e a gente tá aí para isso. Sim, a gente vai se reinventando, né? Tem que acompanhar acontecendo. Com certeza. Então é isso. Você tá onde mesmo? Que o pessoal, né? Eu acho que deve estar curioso. Sim, eu tô em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ai, que saudade do povo daí, Jesus. Faz pouco tempo que eu não vou em Mossoró, velhos tempos, era muito bom, meu Deus, que saudade. Ai, como era bom. Um salve pra Panelinha, nossa turma. É verdade, gente. A gente, né, se conheceu na faculdade, só para vocês entenderem. Quando eu comecei o curso, eu nem acho que foi 2011, 2012, uma coisa 2013, assim. amiga. 2013. 2013? Chega! Eu já tô ficando mais velha, né? 2013, pronto. 2013, e aí, quando eu fui para Mossoró, comecei a fazer o curso, na verdade, pela parte da manhã. E aí, como eu comecei a trabalhar, eu tive que mudar para a noite. E a primeira pessoa que eu lembro hoje, que disse, não, a primeira pessoa que eu peguei amizade foi com você, com o Felipe, né? Foi a primeira pessoa que me acolheu. Pode se achar. Foi a primeira pessoa que me acolheu, porque você realmente tem essa carisma de se aproximar das pessoas, a qualidade sua. E agradeço por esse acolhimento, porque em consequência disso, né, a gente criou aí o Panelinha, né, que são os outros arquitetos que vai participar também com a gente nos próximos dias aí. Então vai ser bem bacana, né? Então, hoje você tá trabalhando para você mesmo, né? Você é empreendedor, então, também, né? Isso. A gente não consegue fazer só uma coisa, né, amiga? A gente tem que estar se movimentando. Então é isso. Hoje eu estou para mim mesmo. Trabalhei muito tempo para outros arquitetos, como arquiteto colaborador e tal. Mas agora estou caminhando com minhas próprias pernas. Tá dando certo. É, isso aí, né? A gente tem que meter a cara, né? Às vezes a gente acha, não, mudar, não sei o quê. Mas o nosso momento, né? Tudo que vai acontecendo hoje é pra gente se jogar mesmo. Inclusive, a gente tem que viver a nossa vida, porque a gente nunca sabe o dia que vai acabar, né? Então, a gente tem que viver e se desafiar, né? Tá sempre se desafiando, porque isso é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, a gente já falou aqui um pouquinho. Eu queria saber, Felipe, por que você escolheu fazer arquitetura? Você já gostava dessa questão? Você já, tipo assim, quando você era criança, você já queria ser arquiteto? Ou foi do nada? Como foi isso aí? Conta pra gente um pouquinho. Não, comigo foi aquele velho clichê, desde pequenininho, que eu queria ser arquiteto. Meu pai é construtor. Construtor, então assim, eu tinha um contato com projetos, eu sempre tive afinidade com desenhar à mão livre, então eu ficava desenhando coisas aleatórias. Então uma coisa foi juntando com a outra, eu disse, não, o que eu vou fazer é arquitetura. Até comecei ciências contábeis, mas eu parei logo no início, aí fui para arquitetura também. Realmente, seu perfil é 100% arquiteto, não dá para fugir depois disso, que você né? deve dar água, você não quer outra coisa, não. É verdade. Comigo já foi um pouco diferente, né? Assim, eu não sonhava em ser arquiteta, né? Na verdade, o meu sonho era ser psicóloga. Quem me conhece, o Rai aí que estudou comigo a vida toda, ele sabe. Eu acho, várias vezes eu falava, eu quero ser psicóloga. Só que aí eu tive a grande decepção quando você sai do ensino médio, né? Que é aquele impacto, eu não passei no vestibular. E aí, o que é que acontece? Parece que o mundo acaba, né? Naquele momento. E aí surgiu a oportunidade de eu conseguir fazer o curso de arquitetura, que eu não sabia de nada, tipo assim, eu não sabia para que era, eu não tinha nem... A gente sabe das brincadeiras, né? Que tinha na sala, eu não sabia o que era arquitetura. Quando eu vi que era urbanismo também, eu digo, poxa, tudo isso, como assim, né? Muito bacana. E fui me apaixonando, né? Foi um início de namoro ali bem difícil no começo, porque tinha que trabalhar e estudar, que é a realidade de muitos, né? E principalmente no nosso Nordeste ali, a maioria dos alunos, todo mundo tem que trabalhar para poder se manter e estudar ao mesmo tempo, né? Então, foi depois que foi criando aquele amor. Mas que bacana que você já conseguiu, de pequeno, já definir isso, né? E o seu pai já trabalha com quanto tempo que ele já está nessa área de construção também, que isso também contribuiu para você, né? Desde sempre. Eu acho que abri os olhos assim para já era da construção. Acho que por isso que a gente tem essa afinidade. Mas comigo também foi desse jeito. Eu tive que me desdobrar para trabalhar durante todo o curso. Enfim, né? Nossa realidade. Mas
constrói um bom profissional, né, também. Com certeza, com certeza. E assim, a gente vai adquirindo com o tempo, né, várias coisas. Você deve ter estagiado aí junto com o seu pai, que isso também deve ter contribuído bastante, Também, né? Então, também. vai agregando valor. Então, isso é uma coisa que com certeza deu um valor muito maior para você no seu dia a dia. Pessoal aí, ó, só lembrando, vai chamando o pessoal. Também tô com saudade, tá, Luiz Carlos? Muita saudade de você. Ai, gente, às vezes dá vontade até de chorar, porque é tanta. Vocês, assim, vocês têm noção do quanto as pessoas são um pouco diferentes aqui, né? Do nosso povo mesmo, né? Então, dá saudade mesmo de tudo, de todas as coisas. Tem muita dificuldade, obviamente, mas é uma paixão. Me conta um pouquinho, já que você falou que quis ser arquiteto desde criança, eu imagino que você se inspirou em alguém, né? Tipo assim, você via alguém que você se motiva, que quando você vai fazer seu projeto, você diz, não, tenho que colocar um detalhe dessa pessoa no meio. Você tem essa pessoa? Você tem alguém que você se inspira, assim, dentro da arquitetura? Deixa eu contar um detalhe engraçado. Eu entrei no curso praticamente sem saber quem era Oscar Niemeyer. Eu fui descobrindo no curso. Vergonha, não, mas né? Aí não, mas não é vergonha, não. Eu também vou admitir que eu também só me conhecer lá. Mas foi engraçada a descoberta. Mas enfim, eu não tenho assim um profissional mega ídolo. Agora tem profissionais que têm um trabalho muito fantástico que eu sempre digo assim, esse trabalho é perfeito. O dia que eu chegar nesse nível aqui, é isso. Vai ser bombando, né? Que, enfim, eu admiro muito os trabalhos de Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto, acho que é inglês, ele. E os projetos deles têm muito essa pegada da abordagem bioclimática. São projetos com um nível de tecnologia muito alto, tecnologia em pequenas coisas, sabe? E é muito interessante ver como ele traz soluções e viram emblemas nacionais, por exemplo, espalhados pelo mundo inteiro, mas assim, em Londres a gente vê vários, você consegue, como se eu tivesse ido para Londres, identificar, né? Mas assim, você tem vários que são muito categóricos dele e ele é fantástico. Sim, não, imagino. Né? Eu, assim, eu já puxo um pouco assim do lado a maior arquiteta, vamos dizer assim, mulher que eu conheço, só teve duas, que foi a Alina Bombardi e chega agora, esqueci o nome dela, Zaha Hadid, né? Eu acho que é Zaha Hadid que chama. Já na faculdade eu já era apaixonada por ela, né? Que também tem essa pegada bem tecnológica, né? Então isso é uma coisa que cada vez mais ficou bem presente. E a Alina Bombardi por ter quebrado paradigmas, né? Ela chegou e foi fazendo o trabalho dela e se destacou mesmo, porque, imagina, na década de 60, uma mulher, né? Que a nossa profissão, ela era mais masculina, vamos dizer assim, né? Mais pessoas, só homens que faziam parte. E aí chegou ela fazendo isso, história, né? E tá até hoje aí para contar os projetos dela. Então isso é muito bacana. Deixa eu contar um fato interessante sobre o que você falou agora. Você sabia que existe mais hoje, né? Existe mais arquitetas mulheres do que homens. Entretanto, 90% dos prêmios são dados para homens. Dos prêmios de arquitetura. Que pena. Uma pena, né? Mas realmente, você vai hoje... Eu acho de um machismo que eu não consigo entender. Realmente é triste, né? Ainda é uma coisa que nós, mulheres, ainda estamos batalhando, né, para conquistar nossos espaços. E, se Deus quiser, vai mudar isso. Vai tá mudando dentro do seu tempo, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, só de saber que a maior parte é mulheres hoje, já é uma coisa boa, né? Então, realmente, na época que eu fiz faculdade, a maior parte era mulher mesmo. Então... hoje já é um perfil mais feminino, só que ainda não está nas premiações, né? Mas vai chegar. Ainda não está refletindo, mas se Deus quiser, vai dar certo. Sim, com certeza. E falando agora um pouquinho, Felipe, a gente já falou por que a gente escolheu arquitetura, né? E quem nos inspira hoje, né? Porque sempre tem pessoas também diferentes, que às vezes nem é do universo da arquitetura, mas que de uma forma nos motiva, né?
Mas o tema que a gente propôs hoje para conversar aqui com vocês é sobre a arquitetura bioclimática, que foi o tema que o Felipe escolheu no TCC, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o tema do seu TCC especificamente, qual foi o projeto que você fez, se você, quais foram as referências que você colocou no projeto, as obras que você se inspirou, né, para fazer o seu projeto, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho isso, para que a gente possa aprofundar mais. Vamos lá, vamos lá. Gente, o meu projeto de TCC foi um projeto de um centro de eventos aqui na cidade de Mossoró com a abordagem bioclimática. E foi, assim, um desafio em termos de tamanho. Desde o início, eu disse, eu quero fazer algo que me desafie a chegar lá. Então, assim, eu botei aquela carga na mochila. Minha orientadora, Aline, acho que ela não está nos assistindo, mas eu falo dela em todo canto. Minha professora Aline. Ela é uma amiga minha até hoje. Mas, enfim, ela embarcou nessa comigo e aí, vamos. Aí toda vez, ela é o tipo de professora que ficava me instigando a ir mais longe, a sempre ir buscar mais longe. E eu embarcava mesmo. E foi uma experiência muito desafiadora em termos de tamanho, porque foi um projeto muito grande, eram edifícios totalmente diferentes um do outro, era um pavilhão gigantesco para eventos fechados, um anfiteatro para eventos abertos, uma praça de alimentação e uma praça de convivência. Então foi muito desafiador. Sem no tempo que a gente tem para fazer isso, foi muito difícil. E, enfim, sozinho, né? Sozinho. Tem esse detalhe, a arquitetura, os TCCs são individuais. E foi bem difícil, assim, conciliar. Principalmente, assim, que os elementos têm que se encaixar e tudo tem que ter uma linha só, que era da abordagem bioclimática. Então, fazer edifícios tão diferentes um do outro, que tivesse a mesma roupagem e que tivesse dentro do que a gente estava se propondo, né, que era a abordagem bioclimática, foi muito desafiador, mas no final das contas foi gratificante. Sim, com certeza. E essa motivação, né, assim, do orientador, ela é mega importante, né, porque senão a gente não vai. Porque é difícil realmente, porque logo... E porque também, assim, a gente passa... e a gente passa 5 anos na faculdade fazendo trabalho em grupos, né? Então, às vezes, um é muito bom em fazer isso, um é muito bom em fazer aquilo. Só que quando é no TCC, cara, você tem que ser bom em tudo. Você tem que saber fazer tudo sozinho. Então, é assim, é assustador. Mas também, quando termina, tira um peso das costas, né? Melhor sensação. Fui sair da universidade, fui direto para a doceria para comemorar. Não, mas é isso mesmo, a gente se sente livre, né, realizado, quando consegue aí atingir esse objetivo, né? E assim, pelo pouco que eu vi e entendi assim, sobre esse tema, surgiu na década de 60 e 70, né, através de 2 irmãos, que eu até anotei os nomes aqui, o Vitor e a Lada Oliage, eu acho que é alguma coisa assim. Não sou muito boa no inglês não, tá, gente? É uma coisa que eu quero muito, é aprender a falar inglês, mas tá difícil. Ave Maria, tá muito complicado. E eles vieram com essa proposta de criar, o que seria uma forma mais simples de a gente entender o conceito de arquitetura bioclimática, né? Seria criar projetos mais harmoniosos, né? E adequados ali com a natureza. Então, ou seja, aproveitar o máximo possível do meio, né, para que a gente possa ter o melhor conforto e o desempenho dentro daquela construção em si. Então, isso é uma coisa que ela propõe, né, que a arquitetura bioclimática traz essas questões aí de utilizar o clima ao nosso favor, né, na hora que a gente for estar construindo a nossa casa, né, criando espaços aí. E tem uma coisa também, além de ter essa relação com esses fatores climáticos, ela também oferece uma forma gratuita e genuína, né, porque acaba que quando você aproveita bem o espaço, né, com essas questões climáticas, você economiza bastante, né, no decorrer daquela construção. Tem algum elemento específico, Felipe, que você utilizou nesse seu projeto da Central que trouxe essa temática de economizar, de ter uma reutilização, que você possa estar compartilhando aqui? Na verdade, todos os edifícios que tinham dentro do projeto, eles tinham essa pegada. Então, a gente eu e o orientador,
A gente se preocupou em fazer o sombreamento correto, verificar qual era o ângulo da insolação, quais são os horários mais críticos. A gente se preocupou em ver quais eram as melhores soluções para determinadas questões. Por exemplo, na praça de alimentação, ela tinha uma orientação no terreno exatamente leste-oeste, e no centro, que era onde as pessoas conviviam, não pegava sol em nenhum momento. Eles só pegavam nas extremidades, e as extremidades eram áreas frias, áreas de pouca circulação, por exemplo, banheiros, etc. Então a gente protegeu ali as extremidades também, ainda assim. Então o centro ficava totalmente fora de insolação. Não tinha insolação direta, né? Nas laterais. Perfeito, perfeito. Que aí protegeu, né, aquele espaço ali e proporcionou uma área bem mais aconchegante, né, mais tranquila ali. E tem também, dentro desse processo da arquitetura bioclimática, né, segue 4 traços ali fundamentais que tem que ser levado em consideração, né? Primeiro é a questão da projeção dos espaços. Então, como você acabou de falar, né, você colocou essa parte central justamente para aproveitar esse sombreamento. Então, isso foi massa, né? Porque precisa mesmo. Outra coisa, o uso inteligente, né, do que a natureza oferece. Então, você utilizou essa questão da ventilação, da vegetação que estava ali em volta, né? Que isso contribuiu, obviamente. Às vezes a pessoa vai construir uma casa e tem uma árvore. Vamos dizer assim, tem uma árvore lá no meio ou em algum local ali daquele lote. Aí vai e resolve tirar. Quando, na verdade, se ela contratar um arquiteto, ele vai aproveitar aquilo ali, que vai servir para alguma coisa, né? Então, é só realmente observar, né, com a ajuda de um profissional, obviamente, porque nem uma pessoa leiga, ela não vai ter esse conhecimento. Por isso que a gente está compartilhando aqui exemplos, né, de como é que aconteceria isso no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa mora numa casa que é super quente e não sabe por quê. Porque a estrutura, a projeção dos ambientes não foram corretos, né? Não foram colocados com a inclinação do sol ali corretamente, né? Então, acabou tendo gerando esse problema. Outra coisa também é aquela questão que eu estava falando, do desperdício, né? A diminuição do desperdício e da geração de lixo também. Então, tem essas questões também que vai estar impactando. Então, você está utilizando o solo, utilizando tudo que está ali em volta. Então, isso aí é muito bacana também para que possa, obviamente, estar trazendo essa questão. E outra coisa que eu queria saber também, Felipe, nos ambientes internos, né? Você utilizou alguma outra temática? O que foi que você levou em consideração aí nesses ambientes internos? Pronto. Teve alguns ambientes que era impossível da gente relocar daquela posição, porque senão deixaria o projeto não funcional. Então, naquele pontinho ali, precisava ter um banheiro, precisava ter alguma coisa. Então, a gente tentou fazer uma proteção, obviamente, e ainda assim, quando necessário, a gente usou um sistema de massa-mola-massa, que é um sistema para diminuir a transferência térmica. Então, nesses ambientes específicos, a gente conseguiu ainda deixá-los com a térmica agradável, porque a temperatura externa, né, o ambiente externo, demorava bastante para entrar dentro do edifício. Então, quando ele entrava dentro do edifício, já estava esfriando lá fora. Então, a gente conseguiu também fazer essa projeção de massa-mola-massa. Que massa, né? Que conseguiu ter essa visão. E gente, só para vocês entenderem também, assim, de acordo com a região, vai mudando tudo, né, Felipe? Então, se você vai construir uma casa aí em Mossoró, né, pode falar. É isso, eu ia até pontuar e acabei esquecendo, porque a gente eu tô falando da minha realidade, né? Eu moro aqui em Mossoró. Sim, claro. A gente tem um semiárido, bem quente, enfim. Então, a gente faz o estudo do local, vê o que a norma está falando também a respeito do local. A gente faz o estudo das normas, que é a norma 15.220 da NBR. Então, cada espaço do Brasil está lá, demarcado, e tem algumas soluções de acordo com a região, de acordo com aquela cidade que vai ser inserida. Fora isso, você ainda tem que fazer os estudos específicos da inserção onde vai ser locado, porque você tem que levar em consideração do microclima daquele bairro, o microclima ali, porque, por exemplo, numa edificação, você pode ver pela norma que você deve botar
janelas altas, grandes. Só que se tiver uma Sim. barreira ali na frente, um prédio gigantesco, o vento não vai permear naquela direção que você está vendo em algum programa de simulação. Então, ver onde vai ser locado, ter essa visão do bairro, ver porosidade, ver permeabilidade, saber as informações do local que vai ser inserido é essencial para ter um bom projeto nesse sentido. É verdade, com certeza. Porque, por exemplo, aí a gente vê muito, assim, as construções na região Nordeste, elas são muito parecidas, né? Até por conta da questão do clima, que não muda muito de um lugar para outro. Mas aí você vem para um outro cenário, por exemplo, aqui na região Sul, né? Já é totalmente diferente. Tanto tem épocas que está quente, como também, na verdade, tem as 4 estações, né? Então você vai ter que fazer, a gente tem que levar tudo isso em consideração que você falou, de acordo com as normas que tem e tal, e verificar como é que se comporta o ambiente, né, dentro desse período todo, né? E assim, a gente obviamente também tem programas que nos ajudam, né, a fazer esse desenho, simular até onde é que o sol bate em todas as épocas do ano. Então, assim, realmente a gente sabe o que está fazendo, né? O arquiteto, ele tem esse domínio de conseguir ali identificar a melhor localização, né, para que aquela família está morando naquela casa vai ter o conforto, que é o principal, né? Porque todo mundo quer a casa para ter conforto, né? Ninguém vai construir uma casa para não ter. Até porque você vê que hoje, na pandemia, cada vez mais as pessoas entenderam o quanto é importante a nossa casa, né? Porque foi a nossa proteção, a nossa principal proteção é a casa. Então, a gente consegue, a arquitetura, ela está muito envolvida nisso, né? De conseguir acompanhar esses desafios, né, e levar essas questões para que as pessoas possam entender cada vez mais a importância de fazer um projeto bem feito, né, direcionado para aquela realidade. Porque às vezes a pessoa vê assim, eu acredito que você deve ter passado muito por isso. Chega um cliente, eu quero uma casinha igual do meu vizinho, né? Só que não tem como, gente. Não tem como fazer a casa igual do vizinho, né? Tipo assim, eu vi esse projeto aqui na internet, achei lindo. Não, esse daí é o que mata, porque assim, a gente pode até, obviamente, aproveitar alguma coisa, não vou dizer que não vai aproveitar, dá para a gente usa como referência, né? Isso, usa como referência, mas não tem como seguir a risca, gente, porque tem que seguir o que tá ali, verificar a melhor solução, né, para você. Então, que seja de acordo, que seja adequado ali para a sua realidade. Outra coisa também é essa questão da arquitetura bioclimática, ela leva em consideração essas fontes renováveis de energia, né? Então, por exemplo, você pega aí na região do Nordeste, que é muito quente, as pessoas estão perdendo de utilizar as placas solares, por exemplo. Muita gente ainda não tem, vai construir uma casa nova, eu sei que em custo, às vezes, pode se tornar um pouquinho mais alto, eu entendo isso, mas no decorrer do processo, acaba se tornando mais em conta. A pessoa vai ter uma economia ali pro resto da vida, né? Inclusive, assim, vendo assim, no mercado que eu tô hoje, está se popularizando muito, muito. Sim. Sabe? Antigamente era uma tecnologia nossa, high-tech, meu Deus. Isso na minha casa, né? Meu Deus, que chique, sua casa tem energia solar. Hoje em dia tá bem mais comum, tá bem mais acessível, tem muito mais empresas trabalhando aqui no Nordeste, então assim, tá uma coisa bem mais prática. Salvo engano, tem até uma linha de crédito para isso. Quem deseja, enfim, quem for atrás vai se inteirar melhor. Sim. Mas, salvo engano, tem uma linha de crédito específica para energia solar, etc. Exatamente. Então, isso aí é muito bacana. As pessoas cada vez mais estão se popularizando. É importante demais, né? Se a pessoa vai construir, procura utilizar as fontes renováveis, né? Utilizar para você poder ter um benefício futuro, né? Porque não... Às vezes a pessoa não enxerga naquele momento, vê o orçamento, ai meu Deus, é demais, né? Mas às vezes o orçamento ele vai ser distribuído no decorrer da sua vida, então isso não tem preço, né? Vai ser muito mais econômico aí. E aproveitando, vocês podem deixando perguntas aqui também, tá, gente? Podem interagindo com a gente aqui, pode perguntar. Acho que Marcelo deixou uma pergunta, acho que é melhor a gente deixar para responder no final, né? Pode Marcelo, ser. Só que... O pessoal pode já ir deixando as perguntas, que aí quando a gente for finalizando aqui, a gente vai conversando, respondendo vocês, né? Essa questão também que eu falei no início, né? O conceito da arquitetura bioclimática é essa harmonização, né, com a natureza
e ela precisa ter uma comunicação legal, tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo. Né? Não pode ser de qualquer forma, tem que ter uma combinação. Por isso que a gente estuda, né, Felipe, para entender essa colocação melhor, para que tenha esse benefício. E um outro exemplo também muito bacana, que é utilizado na arquitetura bioclimática, é a ventilação, né? Que é algo assim que ninguém tem que aproveitar, tem que utilizar, porque é perfeito, né? Você chegou a utilizar também no seu projeto, né? Claro, claro. Na verdade, só um comentário assim, aleatório. É o que as pessoas mais me pedem quando eu vou projetar uma casa. Eu quero minha casa, quero fria, quero ventilada, eu quero minha casa assim. É muito comum. A primeira queixa da casa, minha casa é muito quente. É a primeira coisa que as pessoas falam. Então, assim, é de extrema importância, principalmente para quem gosta no caso dos arquitetos, né, que gostam da área de conforto ambiental, que vai realmente focar exatamente nessa questão da ventilação e ver qual é a ventilação adequada. Porque um erro muito comum, não diria erro, mas assim, a norma ela estabelece que tenha aberturas pequenas, aqui para Mossoró, né? Aberturas pequenas e sombreadas. E o que a gente mais vê aqui são aberturas grandes e sem nenhuma proteção. Aí você pega um vento que vem quente, ele passa sem nenhuma dificuldade, entra dentro da sua sala, ou algum ambiente que você quer esfriar, e não tem uma saída para ele. Então ele entra, esquenta e morre lá dentro. Ele não chega nem a ventilar, ele chega, morre e já foi. Então é muito comum esse tipo de pensamento. No meu TCC, no caso, o projeto, um dos edifícios, ele tinha aquele efeito chaminé, quando a gente descola ele do chão, porque ela era uma queda bem acentuada no terreno, a gente descolou ele do chão. Então, no meio do edifício tinha algumas aberturas para esse vento poder permear bem dentro do edifício, e tinha bastante vegetação, tinha espelhos d'água, tinha esse tipo de coisa que era justamente para... E durante o percurso desse vento, ele ia se esfriando cada vez mais. Perfeito, exatamente, porque você pega aqui já é um pouco diferente. Aqui já funciona essa questão das janelas grandes e o aproveitamento do sol, que também que é a utilização das janelas, né, que vai influenciar demais nessa... que a gente faz também nos projetos o fluxo, né, o fluxograma do vento dentro do ambiente da casa, para a gente entender onde é que ele vai circular ali e por onde ele vai sair, porque ele não pode entrar e ficar, foi o que você falou agora, né, que ele tem que sair, ele tem que circular e sair para que o ambiente ele possa ali ser bem aproveitado. E se vai colocar a janela grande, né, tem que colocar uma proteção, gente, não tem como você fazer isso, porque obviamente sua casa vai ficar quente. Você vai aproveitar a iluminação, por um lado, né, que vai ficar a casa do dia todo iluminada, mas também você vai ter aí o desconforto e o gasto com às vezes vai ter que botar uma ventilação mecânica, né, e aí pronto, acabou a sua vida, porque o custo vai subir demais. Você vira dependente, né? Acho que é isso que a arquitetura bioclimática busca, é trazer essa eficiência energética do edifício, porque a abordagem bioclimática está totalmente dentro dessa envoltória do edifício. Então, essa camada que vai receber a insolação, que vai receber o vento, é o que você precisa mais trabalhar. Tanto do lado positivo, para você poder pegar os benefícios do clima, quanto do negativo, que você tem que se proteger daquilo que você não quer. Aqui para Mossoró, no caso, fazer esse sombreamento, fazer o fluxograma com ventilação cruzada, esse tipo de coisa. Aí no sul, acredito que seja aumentar, eu não sei, eu acho que aumentar a massa, né, das paredes. Sim. Exato. E principalmente, como eu falei, já é o contrário daí. A janela, por exemplo, aqui tem que ser grande, para facilitar esse processo. Eu digo por aqui em casa já é um pouquinho quente, porque as aberturas aqui não foram bem planejadas, onde eu moro hoje. Então, tem dia aqui que fica insuportável, porque também tem horas, quando está no período quente, né? Porque também tem a época do frio, então já melhora. E aí tem que estar nessa adaptação correta, tem que estar sempre nessa questão, né? Trazer o projeto para que você possa viver a vida toda lá tranquilamente, né? Aproveitando
a questão do clima durante todo o ano. Outra coisa também é que, com tudo isso, né, com essa questão do aproveitamento, existem vários mecanismos aí, sistemas que a gente utiliza, né, para estar chegando a esses pontos que a gente está comentando aqui. Um deles é a questão do isolamento também, né, que as paredes que estão ali influenciadas, né, a gente vê aí que tem algumas... Se você pegar uma construção bem antiga aí na região Nordeste, eu tô falando muito do Nordeste, gente, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo tá aí no Nordeste. Então, por isso que eu tô bem direcionando, dando exemplos para aí, né? Porque você pega uma construção antiga, as paredes tinham, eu acho que 30, 40 de largura, né? Até 60. Até 60. Então, tipo assim, por quê? Porque para absorver aquele sol, né, e deixar a casa mais aconchegante. Então, hoje também a gente tem outros meios de fazer, né? A gente tem outras tecnologias de isolamento, tem o filtro de papel, né, se eu não me engano, de lã que chama, que são materiais mais naturais, né, que tá voltado aí também para essas questões, para chegar nesse ponto, né, de trazer o conforto para aquelas pessoas que estão morando ali naquela casa, né? Você chegou a utilizar alguma tecnologia nesse sentido, assim, dentro do projeto, nas paredes, alguma coisa desse tipo? Já usei tanto dentro do TCC, como também em projetos meus, porque a gente vai projetar muitas vezes para um condomínio, para alguma coisa assim, o espaço é bem limitado, então algumas coisas você não consegue driblar, porque vai se tornar espacialmente inviável, ou economicamente, enfim, vários fatores. Então, quando eu tenho esse problema, eu uso esse sistema de mala, massa, mola, massa, que é uma camada de lã de vidro, ou uma camada de lã de rocha. Oi. Volta só um pouquinho, que cortou um pouquinho na hora que você estava falando. Me deu uma paradinha. Vamos lá. Não, tranquilo. Eu já usei tanto nos projetos meus profissionais, como também no TCC, né? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, em um lote, o lote aqui padrão em Mossoró, o mínimo é 10 por 20. Quando eles vão crescer pouca coisa mais do que isso. Vai ficar 15 por 30 no máximo, um lote padrão. E o que é que acontece? A gente tem recuos laterais pela legislação, recuo frontal e recuo posterior. Então, esse espaço que você achava que ia ter 10 metros, ele se torna 7 metros, porque você perde 1,5 de cada lado. Então, assim, às vezes fazer essa proteção fica complicada. Então, quando eu não consigo fazer uma proteção correta, quando eu não consigo dar dentro da minha estética, dentro do meu conceito ali, do que eu estou querendo para aquela edificação, é preciso a gente inovar e usar justamente essas tecnologias que aumentam a massa da parede. No caso, o sistema que a gente usa é massa, mola, massa, que é quando a gente pega a camada da parede, bota um isolante térmico no meio e bota outra camada de parede ou só do reboco, enfim. Esse sistema faz com que a temperatura ela demore para entrar dentro do ambiente e vice-versa, porque se tiver mais frio lá dentro de casa, ela demora a chegar lá fora e esquentar. Então esse sistema ele funciona dessa forma. Você aumenta a massa da edificação da parede, né, no caso. Entendi. E você utiliza muito isso aí, né, no dia a dia, aí nesses projetos que você está fazendo. Você faz muito projeto residencial, né, Felipe? Desde a época quando você terminou a faculdade, né, você já fazia muito projeto residencial, né? Isso. Já tem diversos projetos já dentro de condomínios fechados aqui. E agora eu estou atuando bastante e, graças a Deus, está aparecendo bastante reforma. Então, reforma é sempre um desafio. Porque eu lembro que, eu não sei qual era o professor que falava, ele dizia assim, que reforma é você fazer o retrabalho de alguém, né? Porque, não sei se você está me ouvindo, que está meio bugado aí. Não, tô ouvindo. Cortou um pouquinho, mas eu entendi. Então é o retrabalho de uma pessoa, né? Quando a gente propõe pegar uma reforma, é ciente de que a gente vai ter dor de cabeça, porque, né, gente? Ai, Jesus, é muito engraçado. Quando a gente pega um projeto de reforma, assim que eu saí da faculdade, eu peguei um projeto de reforma, né? Na época da faculdade, quando eu estagiei, eu fiz um projeto de reforma.
né? E assim, foi para tirar meu juízo, na verdade, porque você tem que, às vezes, dá vontade de você dizer, não, vamos derrubar tudo, começar do zero, né? Porque é mais fácil. Mas, infelizmente, não é possível, às vezes, então a gente tem que realmente tentar adequar os espaços ali para a realidade daquela família, daquela pessoa, para que a gente consiga ali proporcionar a melhor realidade para aquela família ali, né? E uma coisa também interessante que o pessoal, que a gente chama também de arquitetura vernacular, que está ligado com o bioclimático, é utilizar os benefícios, né? Aproveitar os conhecimentos ali que já tem na região, né? Que são características da região, que é como a gente falou aqui, como eu dei o exemplo das construções antigas, que eram paredes grossas, né? Então, óbvio que não precisa utilizar isso hoje, mas tentar utilizar os materiais locais, né? Coisas que estão ali na região, porque vai facilitar tanto a questão da construção em si, porque se você vai pegar muito material de longe, às vezes pode atrapalhar no cronograma da obra, né? Então, às vezes, se torna o custo muito alto. Então, se você utilizar elementos ali da região, com certeza vai facilitar muito, né? Você tem algum exemplo, alguma coisa para falar sobre isso também? Não, eu tenho uma referência, um nome assim que eu acho sensacional nessa parte de arquitetura regionalista, que é a Sandra Moura. Eu acho ela incrível, ela é da Paraíba. Os projetos dela são premiados, ela é um grande nome de lá, inclusive. E ela é incrível, ela é incrível. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, vai no Instagram, Sandra Moura. Eu vou procurar, peraí, deixa eu anotar. Sandra Moura. Isso, ela tem projeto em Brasília, tem projetos no Brasil todinho já. Que massa. E é aí da Paraíba? É da Paraíba. Muito show, vou procurar. Vou procurar aqui para me seguir e acompanhar, porque é bacana isso aí, que está totalmente ligada, né, com esses benefícios que a arquitetura bioclimática traz para o projeto, né? Então, agora eu já quero deixar aberto agora para a gente responder as perguntas aí, ou se você quiser falar mais alguma coisa, Felipe, sobre isso, quiser dar mais algum exemplo, pode ficar à vontade também. Nossa, eu não sei. Eu acho que a gente falou tanta coisa aleatória, assim, foi pescando, que eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo. Sim, muitas vertentes, né? Que vai puxando uma linha aqui, vai puxando outra colar e vai dando certo, né? É um bate-papo, né, gente? É um bate-papo mesmo, né? Voltado para essa questão. Para quem chegou agora já no final, a gente deu exemplos aqui sobre como utilizar aqui a questão da arquitetura bioclimática, aproveitar que é a harmonização, né, de utilizar o espaço com a natureza, então utilizar isso de uma forma correta, né, através de isolamento, da posição correta do sol, das janelas, enfim, tudo isso, né, a ventilação também, são questões aí que vai estar ligada no aproveitamento dessa obra, né. Então, alguém tem alguma pergunta? Você disse que tinha uma pessoa lá, não sei se eu consigo visualizar. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dele. Jesus, vamos lá. Eu tenho medo de ficar mexendo, voltando, que aí parece que é sair da... Ele colocou aqui, se a frente da casa é do lado do sol, porém é muito ventilado, qual seria o local mais adequado para construir uma área de lazer? Um deck, por exemplo. Olha, essa pergunta ela tem que ser... A gente, para dar uma resposta para essa, a gente teria que analisar todos os fatores que estão ao redor. Porque, assim, a arquitetura a gente não vê de maneira isolada. Sim. A gente sempre tem que ver dentro de todo o contexto, dentro de tudo que está ao redor, o que está, assim, qual a direção dessa ventilação? Eu vou conseguir... Como é que eu vou deixar essa casa ventilada se de repente eu colocar uma barreira física na frente, como, sei lá, não sei como é que ele está pensando nessa área de lazer, se a gente fecha a frente e a ventilação vem dessa frente, como é que essa ventilação vai passar para dentro da casa depois que a gente criou essa barreira? Então, tem que ter cuidado nessa orientação, ver, eu acho que o que eu posso falar sobre isso sem ver nada, né? Seria ter cuidado com essa insolação, porque se a insolação, a pior insolação, né, for frontal, então como é que você vai proteger a sua edificação
dessa insolação e permitir que esse vento circule dentro da sua edificação. Acho que não tem como a gente responder, tipo, bota porque tem que ver mesmo. Para a gente analisar. Tem que analisar, realmente é complicado, porque a gente tem que ver, por isso que quando, na primeira conversa que a gente tem com o cliente, a primeira coisa que a gente faz é o programa de necessidade, né, e identificar a localização daquele lote que vai ser construído, para que a gente possa estudar aquilo ali e desenvolver a melhor situação, né, então realmente tem que ver isso. Tem uma pergunta aí, Felipe, da Catiene, sobre essa técnica que você falou aí, da massa mola-massa. Certo. Pronto. O material que eu mais uso aqui é o EPS, né? O famoso isopor. Porque ele é bem em conta em relação aos outros e ele tem um benefício térmico muito bom. Então eu vou... Se o cliente não puder perder o espaço ali da parede, eu dou uma quebradinha na parede, boto a camadinha de isopor e depois venho com o reboco por cima. Porque isso aí já vai ajudar muito no isolamento da residência. Quando um pouquinho a mais da parede não vai fazer tanta falta na edificação do cliente, aí eu boto a alvenaria normal, coloco a camada de isopor, depois venho com o reboco por fora. Perfeito. Ela fez outra aí, falando da tabela CUB, né, que fala da questão dos materiais, da construção, sim, né? Sim. Olha, Catiene, né? Catiene, eu não sei lhe dizer quanto encarece mais, porque assim, vai depender justamente do material que você colocar. Mas aí eu acho que quem poderia trazer essa resposta melhor para você, se você estiver pretendendo usar, seria ou um engenheiro, que ele já tem um pouquinho mais de experiência com a relação à compra, ou os construtores. Porque aí esse pessoal que trabalha especificamente na parte de cotação, de compra de material, ele vai saber lhe dar um parâmetro melhor. Eu não sei. Eu só sei que tem a lã de vidro, tem lã de rocha, tem lã de... Meu Deus, tem tanta lã. Mas o que eu uso, que geralmente sai mais em conta, é o EPS. O EPS é o mais famoso, né? Que é utilizado Isso. aí pela questão do custo também, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, né, gente? Marcelo concluiu aqui. Depois vai estar aí o assino o vídeo. Depois vai ter o assino o vídeo. Pronto, eu acho que é isso, Marcelo. Marcelo, tem um site que é o Projetier, que você coloca o nome da sua cidade e você consegue pegar os dados climáticos de alguns dados climáticos, por exemplo, a Rosa dos Ventos, que é muito importante, dados com relação à temperatura, por exemplo, eu consigo ver qual é a máxima de temperatura, qual é a média de temperatura aqui da minha cidade. Então, tem de várias cidades. Se não tiver da sua cidade, vai ter alguma cidade com certeza próxima. Inclusive, acho que é de Santa Catarina esse site, peraí, que foi a UF, eu acho que foi a Universidade Federal daí que criou, já faz tempo. Aí eles disponibilizaram vários dados e todo ano eles vêm assim atualizando e deixando ele mais completo. É ótimo esse site. Projetier, 3E no final. Só você colocar lá que você vai conseguir. Eu lembro desse site. Antigo! Ele está bem mais completo agora, está ótimo. Vou entrar para dar uma olhada. Faz tempo mesmo que eu não vejo, gente. Que massa, né? Que mais que falaram aí? Deixa eu ver. Tem aqui Sonairon. Já pensaram em fazer a parceria com alguém da área da engenharia? Você responde essa, depois eu respondo? Pode ser, assim, na verdade, não tem como trabalhar, principalmente na área de construção, sem estar ligado com um engenheiro, né? A gente precisa dessa mão. Às vezes o pessoal tem aquela velha rixa de o engenheiro é melhor do que o arquiteto é melhor do que o engenheiro.
ou prefiro contratar um arquiteto. Não existe, gente. Tem que contratar os dois, tá? Precisa dos dois. Se você vai construir, óbvio, que vai depender do que você precisa. Se é um projeto de interior, é um projeto paisagístico, aí já é diferente. Você vai precisar só do arquiteto. Mas numa construção ou numa reforma, você vai ter que fazer parceria aí com um engenheiro. Não tem para onde correr, né? Pode falar mais. Eu acho que ele, não sei se foi isso, eu tenho entendido como se parceria no sentido de abrir um escritório, seria isso? Porque o pessoal fala muito, né? A fazer a casadinha do arquiteto com o engenheiro e tal, no escritório. Eu acho super interessante, super viável. Acho fantástico, necessário. Eu acho que é o meu isso. sonho era ter casado com um engenheiro, né? Mas não deu certo. Eu também, estou procurando até hoje. Né? Porque aí ficava mais fácil, tudo ia ser melhor, né? Mas enfim, não casa ali, ó, eu faço isso aqui, você faz isso aqui e resolve. Perfeito, né? Mas não deu certo, meu plano falhou nesse meio do caminho. Mas sem dúvida é bom ter. E só uma coisa, uma curiosidade aí para vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas o engenheiro, a profissão do engenheiro, ele nasceu da arquitetura, tá, gente? Porque quando, lá, sei lá, quantos anos atrás, quando surgiu o arquiteto, né? Ele fazia tudo, ele fazia os cálculos, ele fazia essa parte que nós fazemos hoje. Então, o engenheiro, ele nasceu da arquitetura, né? Nasceu do arquiteto. Então, tá ligado 100%, né? É porque pela demanda de coisas que o arquiteto tem que fazer, teve que ir se criando essas outras profissões, como engenheiro. Hoje a gente tem só aquela pessoa especialista no paisagismo, tem o design de interiores, né? Também é uma profissão que saiu do nosso meio. Então, tá 100% ter realmente parceria, não tem? Eu acho que é que veio essa herança europeia, onde o arquiteto realmente ele fazia tudo. O arquiteto, ele era o engenheiro também. Hoje, na nossa realidade, eu julgo muito assim. Você não estudou para aquilo, sabe? Se você quiser atuar, no meu caso, se você quiser atuar com projeto estrutural, se você quer atuar com cálculos, enfim, coisas mais, eu vou dizer exatas, né? Que é uma área bem exata da arquitetura, vai enveredando pela engenharia, vai fazendo pós, se você é arquiteto, né? Se você quer atuar nessa área. Você é engenheiro também. Sim. Se você, do mesma coisa, o inverso, porque a gente não, na nossa grade curricular, a gente vai ver pinceladas a respeito dessa parte de estruturas, etc. Do outro lado, a gente também não consegue, sabe, é uma coisa ou outra. Se você for desenrolado e querer fazer os dois, sugiro que faça bastante pós e se dedique muito, porque você não consegue, assim, ao meu ver, estar antenado a tudo. A tudo que está dentro da área da arquitetura, que é um leque imenso. Paisagismo, interiores, revitalização, urbanismo. É muita coisa para você dominar ali dentro daquela área. Então, eu sou do time que engenheiro calcula, arquiteto projeta e, para mim, é isso. Não, exatamente, é aquela coisa, não adianta querer abraçar o mundo, né? Porque não funciona. Isso é em qualquer mercado, isso é em qualquer profissão, né? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas escolhem um nicho, né? Uma especialização, um assunto e foca naquilo, e vai trabalhar naquilo e vai... E hoje, gente, o trabalho de qualquer profissional é fazer parceria, é estar em contato com os colegas da área, porque a gente é uma constância de aprendizado diária, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, principalmente nessa área da arquitetura e de construção, a gente sempre tem coisas novas, né, que está surgindo, porque a tecnologia, ela proporciona isso, e a gente não pode perder, a gente tem que estar na carruagem, senão a gente fica para trás, né? Então, a gente tem que estar ali se atualizando diretamente, ou na área que a gente escolheu, ou de modo geral, mas vai ser difícil, né? Quem escolher querer fazer tudo, vai sofrer um pouquinho. Desculpa. Gente, assim, de os mínimos detalhes. Eu estou fazendo um mestrado, estou pagando uma disciplina agora que é sobre estruturas em madeira. E eu fiquei chocado o quanto eu não entendia de madeira. O quanto a tecnologia, assim,
CLC, MLCC, umas siglas que eu nunca tinha ouvido falar e que é totalmente comum. Tem no Brasil, tem vários prédios, mundo afora então nem se fala que a madeira com a resistência até superior à resistência do concreto. Então, assim, essa é uma tecnologia incrível, que como é que você dá de conta de tudo, toda essa gama de coisas que você tem que dar, você ainda querer, assim, eu não acho... É difícil, escolhe né? o teu caminho e vai. E tá entrando nessa questão também, só pra gente já finalizar, que já tá dando a nossa hora aqui já, viu? Passou rápido, viu? Achei que passou rápido. A hora já. E eu conversei com você, assim não vai dar nem meia hora de conversa. Ah, tá certo. Vai passando. Hoje a hora é rápida demais. Mas então, qual é a mensagem, Felipe, que você deixa aí para quem já é da área, ok, mas para quem quer entrar na área da arquitetura, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, né, que querem aí se aventurar nesse universo aí, que é maravilhoso, né? Eu sou... não posso falar muito. Vou tentar dar dicas bem profissionais de quem saiu, porque assim, quando você sai da faculdade, você sai meio sem norte. Cortou? Tá ouvindo? Eu não tô lhe ouvindo. Não. Não tô lhe ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá tendo um chiado no meio. Foi só para dar o ponto final, amiga. Tá, eu vou concluir aqui. Vocês estão ouvindo ela? Acho que ela tá perguntando isso. Se alguém estiver ouvindo ela bem, responda aí nos comentários. Eu tô te ouvindo agora. Foi os meus agora fones. Foi. É o meu fone aqui. Mas só rapidinho, a gente só tem 2 minutos, Felipe. Tá, vai ser breve. Faça network. Desde da sua faculdade, se você estiver pensando em fazer arquitetura, já vai preparando seu network, já vai espalhando para Deus e o mundo que você está estudando arquitetura, que você vai atuar em arquitetura, porque isso vai ser extremamente necessário no futuro. A gente tem um mercado que está um pouco saturado, mas assim, tem muito mercado para muita gente. Ainda tem muito mercado para você. Então, se você está com esses planos, já vai preparando seu caminho, seu território, ver quais são as áreas que você está se identificando mais e foca nelas. Desde o início eu gostei da área de conforto ambiental, então é isso aqui, é para lá e é isso. Ótimo, ótimo. Então, é isso aí que o Felipe falou, né? Tem que já ir fazendo realmente essa bagagem inicial, que é importantíssima, né? Vai contribuir muito para quando você estiver chegando no final e começar a trabalhar, né? Porque você vai ter contatos ali para lhe ajudar, porque os nossos primeiros clientes são os nossos amigos, né? Amigos, família, amigos de outras pessoas e assim sucessivamente, né? E aqui só quero agradecer todo mundo que está aqui participando com a gente, isso é muito importante. Eu vou depois colocar no feed para vocês compartilharem, né? A gente quer que o conhecimento chegue para todo mundo. Eu sei, principalmente do meio que eu vim, né? As pessoas não sabem para que serve um arquiteto. Tá entendendo? Então, assim, eu quero que as pessoas entendam, que as pessoas vejam o quanto é importante a nossa profissão no meio social, né? E vai contribuir bastante aí na vida de cada um. Então, obrigada aí, Catiene, Isabel, Sayonara, Vitória, que ela bota Dezinha, mas eu sei quem é Vitória. Quem mais? Quer falar mais o que, Felipe, aí? Quer mandar um cheiro aí para mais quem, gente? Isabelle também. É isso, pessoal. Agradeço a todo mundo, a presença de todo mundo. Quem teve paciência, quem não teve, agradeço também. É isso aí, gente. Live é isso. Obrigado, Bianca, minha prima, dando aqui o apoio. É isso. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, tem Luísa aí em cima, tem eu aqui embaixo. Vocês estão rodeados de gente para tentar ajudar vocês. É verdade. Um cheiro aí para todo mundo, tá? Se cuidem, se protejam, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque a nossa vida é única, né? Então vamos proteger aí. E um abraço para todo mundo. Ai, que saudade. Cheiro, tchau, pessoal. Cheiro, até mais. Tchau, tchau.